Bem-vindo à nossa aula de Teologia Sistemática. A Teologia Sistemática é uma disciplina que visa organizar e sistematizar os ensinos da Bíblia, buscando entender de forma clara e lógica as verdades centrais da fé cristã. Hoje nós vamos explorar os fundamentos dessa área tão importante para a nossa caminhada com Cristo. A Teologia Sistemática é a área da teologia que busca organizar doutrinas cristãs em categoria sistemática, com base nas Escrituras. Em vez de estudar a Bíblia apenas em termos de história ou livro isolado, a teologia sistemática agrupa os ensinos bíblicos de acordo com temas específicos como Deus, Cristo, salvação, igreja e escatologia. Por exemplo, ao estudar a doutrina de Deus, ela nos ajuda a entender o que a Bíblia ensina sobre seu caráter, sua natureza e como ele se relaciona conosco e qual o seu plano para a criação. Da mesma forma, a doutrina de Cristo busca entender a pessoa e a obra de Jesus, enquanto a doutrina da salvação estuda o que significa sermos salvos pela graça através da fé. A teologia sistemática é fundamental por várias razões. Primeiro, ela organiza o conhecimento bíblico. Ela nos ajuda a organizar o vasto conteúdo da Escritura de uma forma estruturada. Por exemplo, o conceito de Deus não está restrito a um único livro da Bíblia, mas é revelado em toda a Escritura. A teologia sistemática nos ajuda a agrupar essas revelações para que possamos entender melhor o caráter de Deus. Ela fortalece a fé. Ao compreender a doutrina da forma clara e coerente, a nossa fé é fortalecida. Não se trata apenas de uma experiência subjetiva, mas de uma compreensão profunda do que a Bíblia ensina sobre os temas centrais da fé cristã. Ela defende a verdade. Em um mundo onde muitas vozes tentam distorcer a verdade, a teologia sistemática nos oferece uma base sólida para defender a fé cristã. Ao estudar as doutrinas de maneira organizada, podemos facilmente identificar ensinamentos falsos e heresias que surgem no meio da igreja. A teologia sistemática ela abrange várias áreas de estudo e cada uma delas se trata de um aspecto essencial da fé cristã. Vamos ver algumas dessas áreas. A primeira área é a teontologia, que é a doutrina de Deus. A teontologia trata do estudo de Deus, suas características, sua soberania, seu relacionamento com a criação, questões como a trindade, a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus, elas são explicadas aqui. A partir da teontologia entendemos melhor quem Deus é e o que ele faz no mundo. A cristologia, que é a doutrina de Cristo. A cristologia aborda a pessoa e a obra de Jesus Cristo, quem ele é, o que ele fez para a nossa salvação. Estudamos sua divindade e humanidade, o mistério da encarnação, sua morte, ressurreição e ascensão. A cristologia é essencial para entendermos o Evangelho e o papel de Cristo na história da salvação. Estudamos também a pneumatologia, que é a doutrina do Ruach Kodesh, ou doutrina do Espírito Santo. A pneumatologia trata do Espírito Santo, seu papel em nossa vida e no mundo. O Espírito Santo nos capacita, nos ensina, nos guia, nos ajuda a viver de acordo com a vontade de Deus. A pneumatologia também aborda a questão dos dons espirituais e do fruto do Espírito. Também nós temos a soteriologia, que é a doutrina da salvação. A soteriologia estuda a salvação, como ela é realizada, o que significa ser salvo. É aqui que encontramos o estudo da justificação, da redenção, da santificação e da glorificação. A soteriologia também explica como a graça de Deus é aplicada ao ser humano e como a fé é o meio pelo qual recebemos essa salvação. Vamos falar também sobre eclesiologia, que é a doutrina da igreja. A eclesiologia examina o papel da igreja no plano de Deus. O que é a igreja? Qual é a sua missão? Quais são as marcas da verdade da igreja? Ela trata de questões como o batismo, o seio do Senhor, a organização e liderança da igreja e a missão da igreja no mundo. Vamos falar também sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. A escatologia estuda eventos futuros, como a volta de Cristo, o juízo final, o céu e o inferno, e o novo céu e a nova terra. Ela nos ajuda a entender o que acontecerá com a humanidade no fim dos tempos e nos prepara para viver em esperança. Para estudar a teologia sistemática de maneira eficaz, algumas dicas podem ser muito úteis. Por exemplo, ler a Bíblia regularmente, usar bons materiais de estudo, estudar em comunidade. A teologia sistemática é fundamental para a nossa fé. Ao estudar de maneira organizada as doutrinas cristãs, somos desafiados a crescer espiritualmente, defender nossa fé e a viver conforme um discípulo de Cristo. Ela não é apenas um estudo intelectual, mas ela é uma jornada que nos transforma, nos capacita e nos prepara para servir a Deus e ao próximo. E que Deus abençoe a todos.